Sul. Quero te mostrar agora uma imagem lamentável falando sobre exploração política da tragédia que aconteceu hoje lá no Rio Grande do Sul. A notícia é a seguinte: o presidente Lula fez hoje a quarta viagem ao Rio Grande do Sul desde que começou a tragédia. Ele anunciou que o governo federal pagará 2 parcelas do salário mínimo para mais de 434 mil trabalhadores dos municípios atingidos pela catástrofe. Mas o que chamou a atenção foi o seguinte: nas redes sociais circularam imagens do presidente flagrado em um ensaio fotográfico em meio às áreas devastadas. Pode colocar aí na tela, Cláudio, as imagens, enquanto a gente vai falando aqui, para que quem está nos assistindo entenda o que aconteceu. É isso mesmo, o fotógrafo pessoal de Lula, Ricardo Stuckert, que é aquele que apareceu ali a princípio, todo de preto, com uma câmera na mão, ele coordena os trabalhos enquanto Lula passa pelos escombros e as imagens são produzidas. Dárcio Bracarense, o que dizer dessa cena, Dárcio? Realmente é um tanto assustador, porque eu tenho amigos no Rio Grande do Sul e verdadeiramente me emociona, porque a vida das pessoas foi devastada e ele está usando a devastação como cenário para fins políticos eleitorais. Ali vidas foram perdidas, ali pessoas tiveram os seus sonhos destruídos. Me desculpa, mas isso não é o comportamento de um homem. Eu sei que eu não deveria me emocionar, mas esse não é o comportamento de um homem que tenha consciência da dor alheia. Eu vou só fazer um registro aqui. O Gerson Gomes falou que o dinheiro ainda não apareceu. Apareceu sim, Gerson. E está indo para a Ásia para trazer arroz para punir o produtor rural do Rio Grande do Sul, como bem disse o nosso delegado Palumbo. Essa compra está sendo feita para perseguir o agro. E essa perseguição é muito antiga. Esse homem que usa o cenário de horror e destruição como cenário de política eleitoral já vem perseguindo o agro há muito tempo. E uma outra região que era pujante, próspera, em Roraima, que produzia, olha só que coincidência, arroz, foi transformado em reserva indígena. E os produtores de arroz foram expulsos. E junto com eles chegou a fome. E hoje, 2024, a gente tem pessoas morrendo de fome numa região que era próspera. E, curiosidade, né? Numa perseguição contra produtores de arroz. Talvez sirva de alento para a população do Rio Grande do Sul, que não é uma perseguição por conta da região, mas sim por conta daquilo que eles estão produzindo e que talvez não deveriam produzir para justificar trazer dos amigos da Ásia. Desculpa, Vitor Brau. Imagina. Não, imagina. Totalmente compreensível, Darcy, tua comoção, que é de todos nós, inclusive. Fala, Palumbo. É revoltante, né? É revoltante, é um show de horror. As pessoas lá perderam absolutamente tudo. Você imagine você perder sua casa, sua dignidade, você não ter nem escova de dente, você não tem nem roupa íntima, você não tem absorvente, você não tem absolutamente nada. E aí quando essas pessoas precisam de ajuda, nós vimos esse espetáculo horroroso dele querer ganhar o público. E não é só isso, não. Ele falou que vai deixar o Paulo Pimenta lá até resolver a situação. Como se o Paulo Pimenta fosse o salvador da pátria. Quem tem que resolver essa situação é o governo federal, anistiando a dívida do Rio Grande do Sul. Né? Vamos pegar 100% do fundo eleitoral e vamos destinar lá para o Rio Grande do Sul. Eu tenho um projeto de lei, 100% do fundo partidário lá para o Rio Grande do Sul. Vê se eles têm interesse de pautar isso. Não, eles não têm. E conversando com deputados ali em Brasília, deputados do Rio Grande do Sul, deputados sérios, tem muito candidato à vereança, a prefeito, usando essa tragédia para ganhar politicamente. Tem um monte, não é poucos, não. Então, no momento que a gente precisa ter empatia, que a gente precisa ter compaixão, que é sentir a dor do próximo, sentir o que ele está sentindo, não. A gente está vendo um presidente com uma cena horrorosa, batendo fotinha para colocar sei lá onde. O que você vai esperar de um presidente
que agora anunciou uma viagem para a Suíça, salvo engano, para passar o Dia dos Namorados. Com o estado do Rio Grande do Sul devastado, com milhares de brasileiros, porque são brasileiros, não importa o estado, milhares de brasileiros lá, literalmente debaixo d'água, sem ter um teto, sem ter absolutamente nada. Então não dá para esperar absolutamente nada desse governo federal. Agora, Coronel, o que me chama a atenção também, para além do aspecto humano, né, do quão revoltante é a cena, além de tudo, me chama a atenção que me parece pouco inteligente esse gesto do Lula, porque hoje o mundo mudou, né? E muitos políticos não percebem isso, né? A gente está numa era das redes sociais, cada pessoa com um celular na mão é um cinegrafista, né? Então, as imagens que vão ser divulgadas para o público não são só as imagens que o fotógrafo da comitiva oficial vai fazer, né? As pessoas estão ali, estão observando, vão filmar, é o presidente da República, querendo ou não, então fatalmente, ele vai ser flagrado, é um cara conhecido, né? Isso que eu quero dizer, é alguém famoso, não vai passar batido. Então ele vai ser visto. E outra, do ponto de vista político, o que é que ele ganha, que voto ele ganha caminhando sobre os escombros, com aquele ar compungido? Não me parece inteligente, parece até anacrônico também, para além de deplorável do ponto de vista humano, politicamente, estrategicamente, me parece muito pouco inteligente esse gesto do presidente, viu, Coronel? Você tem toda a razão. E eu tenho duas experiências para compartilhar com a nossa audiência. A primeira delas diz respeito à questão do CSA, que é o Controlador de Segurança Diária. Eu já fui CSA de alguns presidentes da República. Então, essa é uma das missões que a gente, quando é coronel mais antigo, a gente assume. E por que eu estou falando disso? Porque eu vi imagens nas redes sociais de uma senhora com câncer, de pessoas idosas, que foram impedidas de ir para suas casas porque foi feito todo um bloqueio de segurança para que o presidente pudesse gravar essas imagens. Então, você veja que eles se preocuparam sim com isso que você falou, eles tentaram isolar a área de modo a que não colocasse em risco o presidente da República. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, sabe qual era a maior dificuldade, Vitor, dos CSAs, dos controladores de segurança diária, que eles tinham que ver tipo sanguíneo do presidente, quais são as rotas alternativas, redundância de aeronaves. É uma porção de coisas que a gente tem que ver para o presidente da República, seja ele a Dilma, o Temer, o Lula ou o Bolsonaro. Agora, você sabe qual era a diferença da segurança diária do Bolsonaro? Era o oposto do que você viu com o Lula. Porque o que acontecia? O Bolsonaro, ele estava no meio do povo, do povão. Então, o estresse, depois do atentado que ele sofreu lá em Juiz de Fora, para aqueles que faziam a segurança diária do presidente, era falar assim, como é que a gente vai conseguir cumprir os protocolos com um cara que quer estar no meio do povo? E com Lula é o oposto. Você sabe qual é a missão do controlador de segurança diária? É isolar a área de modo que não haja protesto, de modo que não haja nenhum tipo de possibilidade de manifestação contrária e que só pessoas selecionadas estejam próximas ali para fazer parte do cenário ali para o seu fotógrafo pessoal. Então, chega a ser ridículo, e você tem razão, anacrônico. E a segunda experiência que eu quero dizer é o seguinte, eu estive no Haiti quando esses dignitários chegavam. Princesa da Jordânia, presidente Clinton, Hillary Clinton e o Lula. Eu recebi o Lula no Haiti. Então, eu quero dizer para vocês que cada vez que uma autoridade dessa chega numa área de tragédia, você olha lá, o governador estava lá presente, o prefeito estava ali, as autoridades, todos eles que podiam estar trabalhando, param de trabalhar para participar daquela encenação, porque aquilo ali foi uma encenação. Então, você veja que também eu passei por essa experiência. Nós tínhamos que parar de trabalhar para atender essas autoridades. Todo mundo queria conhecer a tragédia do Haiti, do terremoto. E agora, vários que tentaram vender politicamente o sofrimento do haitiano, eu vejo essa mesma experiência aí agora. E olha, o presidente da República, se tivesse comparecido lá ao local e tivesse anunciado um grande financiamento, um grande aporte de recursos, até a reabertura do aeroporto em 2 meses, eu tenho essa experiência, eu já contei para alguns de vocês. Quem consertou o aeroporto de Porto Príncipe em praticamente 2 meses e abriu para voos comerciais foi a Odebrecht. Então, quem sabe a Novo Honor, né, com o novo nome que ela adquiriu agora, que o Marcelo foi considerado alguém inimputável, quem sabe ele não se oferece lá e faz a mesma coisa que fez, porque competência técnica, nossa engenharia tem.
Então veja que tem muita coisa que o presidente Lula poderia fazer pelo povo gaúcho, além de ficar posando para o seu fotógrafo particular.